Manda ali, pessoal. Paz, Senhor, a todos. Paz, Senhor Roberto. Anderson, Sabrina. Estamos aguardando só mais um pouquinho. E a gente já vai dar início aí, tá bom? Mais uns 2 minutos a gente já ora e dá início ao estudo. Assim que o pessoal for entrando, né? A gente já começa. Hoje nós vamos começar um assunto novo. Né? Nós vamos começar a falar a respeito das cartas de Paulo. E eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados aí pela palavra do Senhor. Amém? Vamos aguardar só mais um pouquinho, eu quero orar. E aí nós começamos. Amém? Paz, Senhor, aí para quem está entrando. Mais um minutinho, tá, gente? Mais um minuto a gente já dá início já. Paz, Danilo. Euzinho aí, a Tati deve estar junto, né? A paz para vocês. Bom, eu vou fazer uma oração para a gente dar início. Não é porque senão o tempo passa muito rápido aqui, é só 1 hora, né? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque estamos na Tua presença. Mais um domingo que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra, compreender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo realmente nos conduza esta manhã e que sejamos todos edificados pelo Senhor através da Sua palavra, que ela gere em nós crescimento, gere em nós amadurecimento, compreensão, Pai querido, maior do Teu reino, da Tua vontade, da Tua verdade, e que, no nome de Jesus, nós possamos a cada dia realmente crescer, Pai querido, em graça, em entendimento, em sabedoria, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai. Te louvamos por este dia e em tudo queremos realmente glorificar e bendizer o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém? Bom, gente, eu quero começar falando a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, né? Esse é a primeira das cartas que nós vamos estudar, né? Nós vamos percorrer todas elas e eu quero começar por essa, pela carta de Paulo aos Coríntios,
Amém? Então, se você quiser já abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, né? Antes da gente já ler o texto, eu gostaria de... Vamos falar um pouco, né? Primeiro a respeito da, da cidade, né? De Corinto. Essa carta ela foi escrita aproximadamente por Paulo no ano 55, 56 depois de Cristo. E como era essa cidade de Corinto, né? A cidade de Corinto era uma cidade, trazendo um pouco para a nossa realidade, ela era uma cidade grande, era uma metrópole, né? Era uma cidade, financeiramente falando, rica, né? Intelectualmente falando, eles eram bastante arrogantes. Corinto era uma cidade grega, né? E moralmente falando, era uma cidade corrupta, uma cidade que tinha dentro dela muita promiscuidade, né? Ela, moralmente falando, era uma cidade, uma situação bem difícil. É mais ou menos parecida com o padrão, né, que nós temos dentro de grandes cidades hoje, na atualidade. Não era muito diferente nessa época aqui, em que Paulo escreveu a carta, né, e mesmo no período em que a igreja ela foi fundada, né? Paulo fundou a igreja aqui em Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele morou mais ou menos 1 ano e meio nessa região, né? E foi nesse período aqui que a igreja de Corinto ela nasceu através do ministério de Paulo. Qual é o objetivo de Paulo com a carta, né? O objetivo A paz do Senhor, Senhor Roberto, Deus abençoe. O objetivo da carta de Paulo aqui é exatamente tratar de alguns problemas que a igreja estava enfrentando nesses dias, né? Algumas pessoas foram até Paulo trazendo para ele mais ou menos um relatório da situação da igreja, do que estava acontecendo lá, das dificuldades, de questões doutrinárias que eles estavam vivendo naqueles dias. Então Paulo, depois que ele tem conhecimento de alguns fatos que estavam ocorrendo dentro da igreja, problemas como divisão, dissensão, né? Muita contenda, problemas como moral, problemas realmente de ordem sexual, problemas muito de incesto, por exemplo, dentro da igreja. Tinha muita coisa acontecendo lá que precisava de fato ser ajustada. Por isso, Paulo, ele envia essa carta para a igreja de Corinto para exatamente tratar de questões que eram doutrinárias e importantes para que a igreja ela não perdesse completamente o rumo e ela se reajustasse para servir a Deus. Amém? Então, é uma carta que fala de muitas coisas que eu considero extremamente importantes para a vivência do Evangelho. Né? Paulo vai falar muito, por exemplo, a respeito do amor, como o capítulo 13 mesmo dessa carta, dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela fala do amor de uma maneira muito forte, né? Poética, porém muito séria, muito dura até, e nós vamos chegar lá. Né? Eu quero ler com você então, aí 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 1 e do capítulo 3, amém? Não vamos falar do 2, o 2 provavelmente está na semana que vem. Então vamos ler Paulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 1, amém? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo ele começa falando aqui, e eu acho interessante alguns pontos que ele toca, e o primeiro ponto que eu quero falar é exatamente o que Paulo fala aqui, o versículo, vamos ler aqui o 5 e o 6 e o 7, olha, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui descrevendo uma igreja que é realmente uma igreja sadia, uma igreja que nasce de uma maneira bastante positiva, de maneira bastante saudável, né? Uma igreja que tinha dentro dela homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e todos os dons do Senhor, dons do Espírito, eles eram manifestos dentro da igreja de Corinto. É interessante Paulo dizer que uma igreja que tinha sido enriquecida por Deus em toda sabedoria, em todo conhecimento. Então nós estamos falando de pessoas que foram impactadas pela presença de Deus, impactadas pelo mover do Espírito Santo, pela ação de Deus dentro do seio dessa igreja. E então Deus ele tinha liberdade para se manifestar dentro deles, inclusive através dos dons. Paulo falando sobre eles, relatando, né? Como já disse no começo, Paulo viveu nessa região por cerca de mais ou menos 1 ano e meio, e neste período ele está aqui formando algumas igrejas nessa região, inclusive a de Corinto. Então era uma igreja que Paulo conhecia as pessoas que viviam ali, as pessoas que faziam parte daquela igreja. E aí Paulo começa a falar, olha, eu sei que entre vocês o dom de Deus ele foi distribuído de maneira muito forte, de maneira muito extraordinária. Há muito conhecimento, há muita manifestação de sabedoria no meio de vocês. Então Deus, ele com certeza se manifesta dentro dessa igreja, Deus vem se manifestando. Tem muita gente aí dentro que é usado por Deus, porque isso é um fato, isso é notório, isso é visível, isso é visto, né? Nós não estamos falando de um povo que não sabia o que estava fazendo, pelo contrário, se você pegar aqui essas primeiras palavras de Paulo, Paulo está falando de uma igreja que conseguia compreender muitas coisas relacionadas à vida no Evangelho, a conhecimento de Deus, a conhecimento da sua palavra, e inclusive com manifestação dos dons, manifestações, né, dos dons dentro dessa igreja. Mas aí Paulo já começa aqui, no versículo 10, a partir do versículo 10, ele vai começar a relatar já um problema grave que está acontecendo dentro dessa igreja, né? E eu quero ler aqui com vocês, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Interessante o que Paulo diz aqui agora. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque em Cristo não me enviou-me para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, porque a cruz de Cristo se não faz vã, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu acho interessante, aqui Paulo começa a falar exatamente disso e o que está acontecendo com a igreja de Corinto aqui? Eles começaram muito bem, se você pegar aqui pelos historiadores, são alguns anos antes que Paulo passa para essa região, quando ele sai, ele envia essa carta quando ele já está vivendo a sua terceira, né, a igreja formada e fundada na sua segunda viagem missionária, e depois Paulo ele vai para a sua terceira viagem missionária. Durante esse período da terceira viagem missionária, que Paulo envia essa carta para a igreja de Corinto. E como eu disse no início aqui, é uma igreja que começou muito bem, uma igreja que era forte dentro de uma cidade muito corrupta, dentro de uma cidade moralmente caída, dentro de uma cidade rica, né, intelectualmente falando até soberba. É importante lembrar que nós estamos falando de uma cidade grega e a nação grega, né, os gregos, eles são o berço exatamente da filosofia e dessa intelectualidade humana, né? Então, nós vamos observar aqui que então a igreja entra de uma maneira muito forte, pregando Jesus Cristo, trazendo a novidade toda essa questão extraordinária do Evangelho, mas num período não muito grande, essa igreja ela já se perde, porque que ela começa a se envolver em facções. E é muito triste nós já observarmos isso dentro da igreja de Corinto, porque esse é um problema recorrente da igreja em toda a sua história. Hoje nós não vivemos situações diferentes. Hoje, infelizmente, dentro da igreja evangélica, nós nos estabelecemos meio que como tribos, né, distintas uma da outra. E aí podemos falar disso dentro de dois aspectos principais. O primeiro deles é essa quantidade enorme de congregações e de denominações e de pontos de vistas diferentes dentro do Evangelho, mas a questão não é exatamente todos nós termos o mesmo grau de entendimento, o mesmo grau de sabedoria, de conhecimento dentro da palavra do Senhor, dentro do Evangelho, porque é fato que aquele que tem mais vivência, aquele que tem mais experiência com Deus, ele vai ter uma compreensão diferente daquele que não tem. Mas o problema nosso, o problema da história, se você pegar a história da igreja, é exatamente esse espírito faccioso, essa dissensão, né? Como acontecia aqui na igreja de Corinto. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Silas, eu sou de Jesus, enfim. E aí eles foram se estabelecendo dentro desta igreja como aqueles grupos distintos um do outro, pessoas que não conseguiam caminhar junto, que não conseguiam ter entre eles ali uma relação que fosse realmente de companheirismo, de, sabe,
se unir para crescer, se unir para expandir. É uma igreja que ela vai, ao longo dos anos, ela vai se dividindo, se dividindo e vai se enfraquecendo. E é o que nós temos visto hoje dentro, né, do meio evangélico, é exatamente esse espírito faccioso que lá atrás, aqui Paulo está falando dele especificamente dentro de uma igreja, mas hoje ele é muito forte em todo o segmento religioso, né? Nós vamos encontrar lá o batista, o presbiteriano, o pentecostal, ou o neopentecostal, enfim, né? É tão séria essa divisão hoje dentro da igreja que exatamente que se criaram todos esses grupos é, alegando estar pregando um evangelho genuíno, mas o fato relevante de tudo isso é uma igreja que ela se enfraquece porque ela não consegue caminhar junto. É uma igreja que ela perde espaço, ela perde força no mundo espiritual e ela é facilmente atingida, ela é facilmente roubada em vários aspectos. Hoje nós presenciamos dentro da igreja a igreja sendo roubada em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito à sabedoria, ao entendimento, ao conhecimento da palavra do Senhor, no que diz respeito, por exemplo, à manifestação dos dons, né, dentro da igreja. Por quê? Porque esses dons hoje, muitas vezes, eles são manifestos, pessoas que, alguns até que acabam se intitulando profetas, homens e mulheres cheios ou cheias dos dons do Senhor, mas que usam tudo isso para benefício próprio, para de alguma maneira tentar ficar bem, viver bem, mas o fato relevante de tudo isso é uma igreja absolutamente deficiente, uma igreja menina, uma igreja que não tem estrutura, uma igreja que não tem firmeza, uma igreja que não tem. Estou falando no sentido a instituição, se você pegar todos os cristãos e for fazer uma análise mais detalhada, for fazer uma análise mais criteriosa, né, das manifestações dessa igreja, do comportamento dessa igreja, da atitude dessa igreja no dia a dia, você vai perceber uma igreja que ela tem muitos problemas. Ela tem um problema crônico, por exemplo, de relacionamento com Deus, que era para ser a primazia da vida cristã, era para ser a essência do que é ser igreja, né? Mas o que nós vamos observar dentro da igreja hoje, estou falando da igreja no sentido global, no sentido geral, é uma igreja que tem muita dificuldade, primeiro, de se relacionar com Deus. E depois isso vai expandir, ela vai ter problemas de se relacionar com ela mesma, né? Um membro com o outro. E aí nós vamos estabelecendo ao longo, né? Eu não estou falando aqui de maneira abrangente de todos, mas traz isso então para denominações locais, para igrejas locais, né? E aí você vai ter esse problema numa escala menor, mas porque a quantidade de pessoas é menor, mas o fato é que mesmo dentro de congregações nós vamos encontrar os grupos lá divididos, cada um parece que se simpatiza com um grupo dentro de uma pequena congregação, por exemplo, e aí nós vamos criando as tribos dentro da igreja e a igreja não anda, a igreja não cresce. Hoje nós temos, por exemplo, dentro do Brasil, eu estava ouvindo uma reportagem, aproximadamente 50 milhões de evangélicos. É uma quantidade extraordinária. Você tem que concordar que são muitos evangélicos dentro do Brasil, mas nunca se viu uma igreja tão dividida e tão facciosa, e uma igreja tão fraca no que diz respeito a, a atingir, a alcançar no mundo espiritual as pessoas a fim de que elas sejam de fato libertas. Nós temos igrejas cheias, temos igrejas lotadas,
mas as pessoas não mudaram. As pessoas não foram de fato transformadas, elas continuam tendo a mesma vida que tinha antes, a única diferença é que de repente é, ele ou ela se tornou um frequentador de culto de final de semana, mas ele continua vivendo do mesmo jeito, fazendo aquilo que sempre fez, ela continua vivendo do mesmo jeito, fazendo aquilo que sempre fez. A única diferença na sua conduta, no seu comportamento, é o fato de que ela tira-se um dia na semana, ou dois que seja, para estar na igreja, participando de um culto. E aí nós muitas vezes temos como parâmetro, né, vida cristã, estar cheios do Espírito Santo, um culto que ele é um pouco mais fervoroso, vamos dizer assim, onde a pessoa de repente se emociona ou ela ouve uma palavra que lhe desperta para alguma coisa, para que geralmente não são coisas espirituais, mas são coisas naturais e físicas, e as coisas vão acontecendo, vai indo, e por isso nós acabamos nos tornando facciosos. Por quê? Porque como não há contato genuíno com a palavra do Senhor, como não há contato genuíno com Deus, a fim de conhecer a palavra, a fim de entender a palavra, recebendo da parte do Espírito Santo revelações novas da parte do Senhor todos os dias, como este contato real, verdadeiro com a palavra, ele não acontece de fato, ele não existe, então eu não cresço. Como eu não cresço, eu vou continuar me alimentando das mesmas coisas que, por exemplo, me satisfazem ou que não vão tocar em áreas da minha vida que eu não quero que sejam tocadas. Isso vai resultar numa falta de crescimento espiritual, numa falta de entendimento da palavra do Senhor. Consequentemente falando, muitas áreas da minha vida elas não são de fato transformadas, eu não consigo ser de fato liberto de algumas práticas pecaminosas que eu preciso abandonar e que eu preciso deixar, e o resultado disso é um evangelho que ele não... Como que eu posso dizer isso? Um evangelho que de fato não vai resolver o meu problema de vida, que não vai resolver a minha situação, a minha condição enquanto homem e mulher que precisa de um Deus que tem poder para me transformar. Nos tornamos uma igreja, ao longo desses 2000 anos de existência, uma igreja que é muito superficial no que diz respeito a conhecer Deus, a se aproximar de Deus, a estar perto dele, a se parecer com Deus, né? Somos muito mais parecidos hoje com o todo, com pessoas normais, com pessoas que, por exemplo, ele não é crente, ela não é crente, ele não conhece Deus, ele não tem contato com o Evangelho, mas é de repente alguém que é honesto, alguém que, por exemplo, que é um homem que é fiel à esposa, a esposa que é fiel ao marido. Enfim, nós vamos encontrar uma série de pessoas assim, que eles não estão na igreja, que eles não confessam Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que eles de fato não são crentes, mas eles são pessoas que você olhando, humanamente falando, fisicamente falando, são pessoas de bem, são pessoas que confiáveis, por exemplo. Mas isso não garante para nenhum ser humano salvação. Eu gostaria de destacar duas coisas aqui que eu acho interessante. Existem duas vertentes dentro da vida cristã, dentro da vida do Evangelho, que elas são inevitáveis dentro da vida do homem, da vida da mulher e da vida do crente, né? Existem duas verdades que elas nunca vão se afastar. A primeira delas é: você, durante a sua vida, durante a sua jornada, por exemplo, dentro do Evangelho, você vai ser ferido. Alguém vai te magoar, alguém vai te ferir, alguém vai realmente te deixar triste. Esta é uma das grandes vertentes da vida cristã, e não tem como, ninguém escapa disso. A primeira é:
com certeza, em algum momento da sua trajetória, da sua história dentro do Evangelho, da sua vida, alguém vai magoar você. Alguém vai ferir você e provavelmente isso vai acontecer mais de uma vez. Mas a segunda grande verdade de tudo isso é: você também em algum momento magoará alguém. Você também em algum momento vai ferir alguém. E infelizmente isso também pode acontecer e provavelmente acontecerá mais de uma vez. Só que nós precisamos ter isso claro dentro do nosso coração, da nossa mente. Que sim, vão errar comigo? Sim, mas eu também já errei. E vou errar com mais alguém. E se nós todos compreendêssemos isso de maneira clara, nós entenderíamos que o caminho para a cura, o caminho para o crescimento, o caminho para a mudança, é exatamente eu entender que a proposta do Evangelho é me tornar um homem e uma mulher capaz de compreender que eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, e o único que pode nos transformar e nos abençoar de fato é Deus, através de uma ação direta do Espírito Santo. E se todos nós entendêssemos isso de maneira clara, eu digo entender no sentido de você colocar para funcionar na tua vida e não simplesmente conhecer a parte teórica de tudo isso, porque é bem verdade que quando eu estou magoado ou você está magoado, a nossa mágoa sempre é maior do que a do vizinho. E o erro do outro é sempre maior do que o meu, é sempre maior do que o seu. E eu dou graças ao Deus que nós adoramos e servimos, porque a Bíblia diz assim que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, porque ele não olha para mim, não olha para você do mesmo jeito. E olha que o momento e a posição de Deus ela é muito melhor e muito mais privilegiada do que a nossa, porque o Deus que nós servimos e adoramos, ele é absolutamente perfeito e ele não erra, ele não falha. Mas ainda assim ele olha para mim, ele olha para você, e quando nós pecamos, e quando nós falhamos, e quando nós negligenciamos a vontade dele, ele ainda permanece e ele insiste comigo, ele insiste com você, porque Deus tem um propósito com tudo isso. Mas eu olho para dentro da Bíblia e eu começo a discorrer a palavra do Senhor, e nós também percebemos que Deus ele tem uma medida, ele tem um limite. E Deus tem um momento em que ele para, ele olha e ele diz, olha, não me serve mais. Como, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, para nós compreendermos isso, o exemplo, por exemplo, de Saul. Saul era um homem, ele era um atrapalhado? Claro que não, ele foi o primeiro rei que Deus escolheu para reinar sobre Israel, e quando ele foi escolhido, né, por Deus para reinar em Israel, ele foi também ungido e ele foi cheio do Espírito Santo ali. A Bíblia mostra momentos em que Saul, por exemplo, estava profetizando no meio dos profetas. E, e... Mas o que aconteceu com Saul? Ele se perde no meio do caminho, ele começa, ele se esquece de quem o colocou no trono sobre Israel, ele se esquece de quem ungiu a sua vida e ele começa então a querer agir de maneira a querer agradar todos, agradar os homens, acreditando que o reino que havia sido confiado a ele dependia dele. Então e aí ele se perde porque ele começa a desobedecer a Deus, tentando de alguma maneira trazer as pessoas para o lado dele, trazer os homens para o seu lado, querendo ser agradável aos homens, e ele, com isso, ele desagrada a Deus uma, duas, até que chega um ponto em que Deus olha e diz, então, se é essa a sua posição, você não me serve mais. Então Deus tira dele o trono, tira dele o reino e estabelece outra pessoa para reinar no lugar dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que existe um propósito de Deus
em nos abençoar, sim, mas a igreja precisa entender que a força dela está no corpo, não está em indivíduos, não está em pessoas específicas. E o grande problema nosso dentro do Evangelho é nós acharmos que, porque eu entendi um pouco mais que você, porque eu compreendi algumas coisas diferentes de você, eu já estou numa situação privilegiada e, portanto, eu posso descartar a tua vida como se ela não fosse importante para o reino. E não é assim que funciona, não é assim que acontece. Porque o resultado disso vai ser o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Esse monte de igreja aberta, toda esquina tem uma igreja, toda esquina tem uma igreja aberta. Mas olha para as pessoas que estão dentro dela. Vai sentar lá e conversar com os evangélicos do Brasil, por exemplo, e vai ter lá uma conversa de meia hora com essas pessoas. Vai saber como está a vida delas. Vai tentar entender qual é a sua, qual é o seu grau de comprometimento com o Evangelho. Qual é o seu grau de conhecimento da palavra do Senhor. Qual é a sua intensidade de fé relacionada às verdades que Deus estabeleceu para nós vivermos. E aí você vai ficar triste, eu vou ficar triste, se não angustiados e desesperados em ver uma igreja que, numericamente falando, muito grande. 50 milhões é muita gente. Numericamente falando, nós somos... É extraordinário o que está acontecendo dentro do Brasil, mas quando você for olhar lá no âmago desta igreja, quais são as pessoas que estão de fato comprometidas com a causa do Evangelho e que estão crescendo no conhecimento, na graça, crescendo na sabedoria, crescendo na manifestação dos dons dentro da igreja, mas dons estes que Deus estabeleceu dentro do corpo para que este corpo cresça e para que este corpo seja edificado de verdade, aí nós não vamos ver muito pouco. Aí nós vamos presenciar muito pouco. Tem um versículo aqui que eu quero ler com vocês, no capítulo 1 ainda. No versículo 22, que está aqui. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que Paulo está dizendo aqui exatamente nesse versículo? Os judeus procuravam um sinal. Qual era o sinal que os judeus procuravam? Porque aqui ainda para os judeus, mesmo Jesus já tendo vindo e morrido, ressuscitado, a igreja já tendo sido estabelecida, o fato é que os judeus ainda não acreditavam e não criam que o Jesus que foi morto, crucificado e ressuscitou, ele era de fato o Messias, ele era de fato o Cristo que Deus enviaria. Então os judeus estavam lá em busca de um sinal, né? E aí ele fala dos gregos, os gregos buscam sabedoria. Por quê? Porque exatamente dentro daquilo que eu falei no início, os gregos eles estavam muito envolvidos com a filosofia e com as ciências e com tudo mais, então eles queriam, mas eles queriam estabelecer coisas que eram humanamente palpáveis, então eles queriam racionalizar tudo, né? E aí Paulo fala, olha, para os judeus que querem um sinal, nós somos escândalo, porque Jesus Cristo, esse Jesus crucificado que ressuscitou, que nós pregamos para eles, ele é escândalo.
né? E para os gregos é loucura. Por quê? Porque os gregos queriam que tudo fosse racionalizado na vida humana, né? E os judeus queriam um sinal, sabe? Qual era o sinal que o judeu queria? Queria que o Messias se manifestasse lá como, de repente, um grande estadista, como um político forte, como alguém que, por exemplo, tivesse influência sobre a sociedade no sentido militar, político, para que ele assumisse o poder e livrasse, por exemplo, Israel do Império Romano, né? E qual a semelhança desse comportamento nos nossos dias? Hoje nós temos uma igreja trazendo isso para a nossa realidade espiritual, uma igreja menina, uma igreja que está aí em busca de milagres, uma igreja que quer viver de maneira extravagante aqui nessa terra, em busca de luxo, em busca de glamour, em busca de conquistas que são absolutamente humanas e a fim de glorificar a si mesmo, a fim de projetar a própria vida e não de glorificar a Deus e não de exaltar o nome do Senhor, enfim. Então as pessoas estão em busca desses sinais, e sinais de, de, de de coisas piracotécnicas, de coisas extraordinárias, mas que são absolutamente humanas, né? E é claro que se eu for pregar hoje um Jesus que quer de mim a renúncia, que quer de mim o negar a si mesmo, que quer da minha vida um posicionamento firme contra o pecado, um posicionamento firme contra a corrupção, um posicionamento firme contra a injustiça, este Jesus ele é escândalo para aquele que não quer viver uma vida de fé. E esse Jesus é loucura para aquele é, 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 que quer racionalizar a vida a fim de, mais uma vez, projetar o quê? O homem, porque o homem precisa ser o centro das atenções. Irmãos, preste bem atenção nisso, porque hoje nós estamos vendo dentro da igreja um comportamento muito semelhante ao que nós vemos fora dela no que diz respeito à ciência, a tudo isso. Porque qual é o grande objetivo da ciência? Qual é o grande objetivo da filosofia? Qual é? É projetar quem? O homem. É tornar o homem o centro de todas as coisas, o senhor de todas as coisas, o absoluto em todas as coisas. E dentro da igreja, o evangelho, que muitas vezes nós temos visto ser pregado e ser, como que eu posso dizer? E as pessoas estão em busca dele desesperadamente, é este evangelho exatamente que quer promover a posição humana, a atitude humana. Não é um evangelho que quer, acima de qualquer outra coisa, glorificar o nome do Senhor. Quando você pega, é, é, e nós vamos falar muito sobre isso nestas cartas, o comportamento dos apóstolos, o comportamento de Paulo, que qual é o grande objetivo, qual era o grande objetivo destes homens, qual era a grande meta da vida destes homens? Glorificar a Cristo crucificado. Glorificar a Cristo que ressuscitou dentre os mortos. A grande verdade que nós precisamos começar a entender e extrair dentro da palavra do Senhor é: o que o Evangelho fez por mim é grande, é extraordinário, é poderoso. A proposta de Deus através do Evangelho para a minha vida, ela é maravilhosa, ela é linda. Graças a Deus ela é. Mas a questão que eu preciso entender é: e eu? O que eu estou fazendo pela causa do Evangelho? Qual é a minha atitude? Qual é o meu comportamento relacionado ao Evangelho? O que eu faço pela causa do Evangelho? Eu quero ainda para a gente concluir aqui essa parte, este primeiro capítulo, o capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo ele meio que conclui esse assunto a respeito das facções dentro da igreja. E se nós entendermos isso aqui de maneira mais plena, eu tenho certeza que nós vamos ter dentro da igreja
uma igreja mais sadia, uma igreja realmente que funciona. Eu quero ler com você no capítulo 13 aqui o que Paulo fala. Nós vamos ler o capítulo 3. Eu vou ler o versículo 4. Primeiro, Paulo começa falando aqui no capítulo 3 que ele precisou falar com eles como quem fala a carnais, porque a atitude deles, o comportamento que eles tinham uns com os outros, relacionados, por exemplo, à vivência dentro do ambiente cristão, era um comportamento carnal, era um comportamento natural, humano. Então, como eles agiam como homens e mulheres carnais, Paulo teria que conversar com eles dentro de uma linguagem natural. Porque, infelizmente, ainda não dava para ter com eles uma conversa como quem conversa com um homem espiritual, como homens espirituais. Mas aí Paulo, no versículo 4, aqui do capítulo 3, ele diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu. Eu não sei o que eu faço com essa moça do Google, viu, gente? Que ela é terrível. Ela gosta de me atrapalhar. Enfim. E aqui Paulo vai falar do quê? Olha, quem é importante não somos eu ou você. Que aí Paulo, lá no começo, no capítulo 1, eu li exatamente Paulo falando sobre isso. Olha, eu fui chamado por Deus para evangelizar, para pregar o evangelho. Outro foi chamado para estar ali numa localidade dentro de uma igreja, para esse ser o pastor, é aquele que vai pastorear o dia a dia da igreja. E aí Paulo conclui aqui no capítulo 3 dizendo exatamente isso. Olha, eu plantei. Apolo, ele regou. Quem deu o crescimento é Deus. E aí ele conclui dizendo, olha, desta maneira nós vamos concluir o quê? Que não é importante nem eu que plantei, nem o Apolo que regou, mas importante é quem? Deus. Por quê? Porque ele é quem dá o crescimento. Com isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que dentro do Evangelho, se nós entendermos exatamente qual é o meu lugar, qual é o teu lugar, qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus no meio de tudo isso, vai ficar bastante claro para mim, para você, para todos nós, que nós não temos, nenhum de nós tem nenhum destaque, nenhuma posição elevada acima do outro dentro do Evangelho. Nós estamos todos... Vão para lá vocês. Nós estamos todos diante do Senhor. E cremos que o poder que se manifesta dentro do corpo, que se manifesta dentro da igreja, ele vem da parte de Deus, não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. Agora, o que nós precisamos entender diante do Senhor é qual é o meu lugar dentro do Evangelho, o que Deus quer que eu faça, qual é a função que eu preciso exercer dentro do Evangelho. Qual é o posicionamento que eu preciso ter diante do Senhor? E aí eu vou exercer aquilo pelo qual Deus me chamou para fazer. Eu vou cumprir o meu chamado ministerial diante do Senhor. E Ele vai, usando a minha vida, usando a tua, usando as nossas vidas, Ele vai nos estabelecer dentro, sabe, dentro do Evangelho. E aí é Deus quem vai promover o crescimento dentro da igreja. De que crescimento nós estamos falando aqui? Dele todo. Eu estou falando do crescimento numérico, mas eu também estou falando do crescimento espiritual, individualmente falando de todos nós. Eu estou falando de nós crescermos em sabedoria, estou falando de nós crescermos em compreensão dos mistérios de Deus,
das verdades do Evangelho, estou falando de nós crescermos em relação à maturidade cristã, para nós nos tornarmos cada dia mais capazes de dizer não ao pecado. Estou falando de crescimento no sentido geral, sabe, desta revelação da palavra do Senhor. Nós precisamos crescer à medida que os anos passam, à medida que os dias acontecem. Este crescimento espiritual, ele tem que ser natural na minha e na tua vida. E nós também precisamos crescer enquanto corpo, para que nós possamos alcançar outras pessoas, para que a libertação que ela é proposta, que ela é promovida pela ação de Deus no Evangelho, ela de fato aconteça. Mas como isso vai chamar a atenção dos homens, vai chamar a atenção da humanidade? Quando eles olharem para a igreja e enxergarem uma igreja que foi de fato transformada. Uma igreja que está crescendo e o seu crescimento é gradual, ele é diário e ele é real, ele é nítido, ele é visível. Por isso, eu quero chamar a tua atenção para nós olharmos para a palavra do Senhor, tirarmos do nosso meio este espírito faccioso, compreendendo em todos, em mim, em você, ele opera em nós. Deus está no meio da sua igreja. E em nenhum momento, meu irmão, ele vai emprestar ou ele vai dividir a glória dele. Porque a grande verdade é que o único capaz de resolver tudo isso e de nos tornar homens e mulheres transformados é Deus. O único capaz de acabar com tudo isso que nós temos grande habilidade de estragar. Se tem uma coisa que o ser humano tem, é uma capacidade terrível e natural de destruir aquilo que está bom. Nós somos absolutamente hábeis nisso. Parece que o pecado ele causou em nós um dano tão sério e tão grave que nós somos infinitamente bons em destruir aquilo que é lindo, aquilo que é perfeito. E o único Deus capaz de mudar isto na minha natureza, na tua natureza, na nossa natureza, é o Deus que nós servimos e adoramos. Para isso, eu tenho que estar com o coração aberto, eu tenho que estar com o coração sincero diante dele e eu tenho que querer ser transformado. Eu quero concluir esta manhã dizendo algo para você muito sério. Você não faz parte de uma tribo. Você não faz parte de um grupinho. Nós não fomos chamados por Deus para gostar mais de um e menos do outro. Nós não fomos chamados por Deus para nós escolhermos determinados líderes, determinadas pessoas que, por alguma razão, elas estão em evidência dentro do corpo, para dizer, eu vou seguir este, eu vou seguir aquele. Ou até mesmo, de maneira facciosa, porque isso também acontecia na igreja de Corinto, dizer, eu sou de Cristo. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo. Para eu olhar para você e te considerar importante, tão importante quanto eu, ou até mais. E você olhar para mim da mesma forma. E nós nos unirmos com um propósito de, primeiro, glorificar a Cristo crucificado e ressurreto. Esse tem que ser o nosso maior objetivo. Essa tem que ser a nossa meta. Porque quando nós juntos estivermos empenhados nisto, Deus será glorificado em nós. E aí ele vai trazer para perto da minha vida, para perto da tua vida, para perto de nós, aqueles que Deus entende precisam e ele quer que sejam salvos. Então nós não fomos chamados para participar disso ou daquilo, para defender convicções humanas. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho e para unidos
fazermos diferença no mundo espiritual. É por isso que eu estou te chamando esta manhã, para você se observar enquanto homem e mulher de Deus, para você se autoanalisar e ser bastante criterioso nisso, olhando para dentro de você, se observe. Será que você já não escolheu uma tribo? Será que você já não escolheu um grupo seleto, um grupo específico, onde você diz, não, com esse aqui eu me identifico, com esse aqui eu me dou bem? Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para ser corpo de Cristo. Não é este o foco de Deus para a igreja, para eu me dar bem com você, porque eu me simpatizo com você. Não, não é para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para viver uma vida de amor diante do Senhor e para nós lutarmos contra o inferno, contra o diabo, contra os demônios. A nossa luta, ela é absolutamente espiritual. E ela não é contra pessoas, ela é contra as hostes da maldade, ela é contra, sabe, os principados e potestades, é contra o inferno. E que no nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, ele venha abrir a tua mente, ele venha abrir os olhos do seu entendimento para você entender que o Evangelho não está muito distante disso que nós temos visto dentro da igreja hoje. Onde nós começamos a debater temas teológicos na internet, na televisão, em todo lugar, onde nós ficamos o tempo inteiro nos atacando em cima dos púlpitos, e cada um querendo defender uma tese que é, na maioria das vezes, pessoal, querendo defender alguma coisa que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o Evangelho, e o resultado disso é essa igreja que nós estamos vendo aí. Essa igreja menina, essa igreja muitas vezes doente, enferma, distante de Deus, que não compreende os mistérios do Senhor, que não entende a vontade de Deus e que nem quer viver a vontade de Deus. Que faz tudo para si mesmo, que faz tudo com objetivos de alcançar conforto e resultados pessoais, e por isso ela talvez até cresça numericamente falando, mas pelos motivos errados, pelas razões erradas. Amém? Eu espero que Deus realmente te abençoe. Nosso tempo acabou, né? Mas que Deus te dê aí uma semana abençoada. Mais tarde nós estaremos no culto na casa do Senhor. E que no nome de Jesus, essa palavra de Deus entre dentro de você e você consiga olhar para o teu irmão e você de fato o ame e queira viver uma vida dentro do Evangelho com ele, com ela. E nós, dessa forma, vamos crescer e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Deus abençoe vocês. Até mais tarde no culto, para quem vai estar conosco lá. Que Deus dê a vocês aí uma semana abençoada. Amém?